Números capítulo 12. Miriam, Arão e a mulher cusita de Moisés. A parte resumida do nosso livro de que nos acercamos agora pode ser considerada sob dois aspectos distintos. Em primeiro lugar, é simbólica, e em segundo, é moral ou prática. Na união de Moisés com a mulher cusita temos uma figura do grande e maravilhoso mistério da união da Igreja com Cristo, sua cabeça. Este assunto já foi tratado no nosso estudo sobre o livro do Êxodo, porém vemo-lo aqui, através de um prisma particular, como aquilo que provoca a inimizade de Arão e Miriam. Os atos soberanos da graça encontram oposição daqueles que se mantêm sobre o terreno das relações naturais e privilégios carnais. Sabemos, segundo o ensino do Novo Testamento, que a extensão da graça aos gentios foi o que provocou o ódio mais cruel e terrível dos judeus. Não a queriam, não acreditavam nela ou, antes, não queriam sequer ouvir falar dela. Em Romanos, capítulo 11, faz-se uma alusão notável a isto, quando o apóstolo, referindo-se aos gentios, diz, porque assim como vós também, antigamente, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes, judeus, agora, foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Romanos 11 versos 30 e 31. Isto é precisamente o que temos simbolizado na história de Moisés. Antes de tudo, ele apresentou-se a Israel, seus irmãos segundo a carne, mas eles, em sua incredulidade, o aborreceram. Lançaram-no fora e nada queriam com ele. Isto tornou-se, na sabedoria de Deus, a ocasião de misericórdia para a estrangeira, pois, foi durante o período de rejeição de Moisés por Israel que ele formou a união mística com uma noiva gentílica. Contra esta união Miriam e Arão falam neste capítulo 12, e a sua oposição desencadeia o juízo de Deus. Miriam fica leprosa, uma pobre pessoa contaminada, objeto próprio de misericórdia que ali aflui sobre ela pela intercessão do próprio contra quem ela havia falado. O símbolo é completo e o mais notável. Os judeus não têm crido na gloriosa verdade de misericórdia para os gentios e portanto a ira tem caído sobre eles o mais possível. Mas serão trazidos a Deus dentro em pouco com base na simples misericórdia, assim como tem acontecido com os gentios. Isto é deveras humilhante para aqueles que procuravam permanecer sobre o princípio da promessa e privilégio nacional, mas assim é na sabedoria da dispensação de Deus, sabedoria cujo pensamento arranca ao apóstolo inspirado esta magnificente doxologia, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11 versos 33 a 36. Isto basta quanto ao sentido típico do nosso capítulo. Vejamos agora o seu lado prático e moral. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então, o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda, depois, chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê-a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se.
E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Versículos 1 a 10. É uma coisa muito grave falar-se contra o servo do Senhor. Podemos estar certos de que, mais cedo ou mais tarde, Deus tratará do caso. No caso de Miriam, o juízo divino caiu imediatamente de um modo solene. Era uma falta grave, sim, positiva rebelião falar contra um a quem Deus havia elevado de uma maneira tão notável e que havia sido incumbido de uma missão divina e que, além disso, no próprio assunto de que eles se queixavam, tinha agido em perfeita harmonia com os desígnios de Deus e proporcionava um tipo desse glorioso mistério que esteve oculto em seus pensamentos eternos, a união de Cristo e a Igreja. Mas, em todo caso, é um erro fatal ainda que seja contra o mais fraco e mais humilde dos servos de Deus. Se o servo faz mal, se está em erro ou tem falhado em qualquer coisa, o próprio Senhor tratará com ele, mas que os seus conservos tenham em conta como procuram tomar conta do assunto, para não serem achados, à semelhança de Miriam, entremetendo-se para seu próprio dano. E terrível ouvir, por vezes, a maneira como as pessoas se permitem falar e escrever sobre os servos de Cristo. Eles podem, na verdade, dar motivo para isso, podem ter cometido erros e manifestado um espírito mau e falta de domínio próprio, mas temos de confessar que é, no nosso parecer, um pecado terrível contra Cristo falar mal dos seus amados servos. Seguramente, devíamos sentir a importância e solenidade destas palavras, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo? Possa Deus dar-nos graça para nos guardarmos deste grande mal. Vigiemos para não sermos achados fazendo aquilo que tanto ofende, ou seja falar contra aqueles que lhes são queridos. Não existe um só membro do povo de Deus em quem não se possa achar alguma coisa boa, se a buscarmos de um modo próprio. Ocupemo-nos só do fixemo-nos nele, e procuremos fortalecê-lo e desenvolvê-lo por todos os modos possíveis. E, por outro lado, se não temos podido descobrir coisas boas no nosso irmão e conservo, se os nossos olhos têm descoberto coisas perversas, se não temos conseguido descobrir a faísca vital no meio das cinzas, a preciosa gema no meio do lixo, se apenas temos visto que era simplesmente da natureza, então lancemos com mão delicada e carinhosa o véu do silêncio sobre o nosso irmão ou falemos dele somente no trono da graça. Assim também quando acontece estarmos na companhia daqueles que se entregam à pecaminosa prática de falar contra o povo do Senhor, se não podemos conseguir mudar o curso da conversação, levantemo-nos e abandonemos o lugar, dando deste modo testemunho contra aquilo que é tão detestável para Cristo. Não nos sentemos jamais com o detrator para o escutar. Podemos estar certos de que ele está fazendo a obra do diabo e infligindo positivamente dano a 3 pessoas, a saber, a si próprio, aquele que o escuta e a quem é alvo das suas observações de crítica. Existe qualquer coisa perfeitamente bela na maneira como Moisés se conduziu na cena que temos diante de nós. Mostra-se verdadeiramente um homem manso não só no caso de Eldade e Medade, mas também no assunto mais delicado de Miriam e Arão. Quanto ao primeiro, em vez de ter ciúmes daqueles que eram chamados para compartilhar da sua dignidade e responsabilidade, regozijou-se no seu trabalho, e desejou que todo o povo de Deus pudesse ter o mesmo sagrado privilégio. E, quanto ao segundo, em vez de alimentar qualquer ressentimento contra seu irmão e irmã, estava pronto para, imediatamente, tomar o lugar de intercessão. Pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: O Deus, rogo-te que a cures. Versículos 11 e 13. Aqui Moisés manifesta o espírito do seu mestre e ora por aqueles que tão severamente tinham falado contra ele. Isto era vitória, vitória, de um homem manso, vitória da graça. Um homem que conhece o seu próprio lugar na presença de Deus é capaz de se levar acima de toda a maledicência. Não se deixa perturbar por ela, a não ser por causa daqueles que a praticam. Pode bem perdoá-la. Não é atingível, pertinaz, nem se ocupa consigo mesmo.
Sabe que ninguém o pode pôr mais baixo do que ele merece estar, e, por isso, se alguém fala contra, ele pode humildemente curvar a cabeça e passar em frente, entregando-se a si próprio e deixando a sua causa nas mãos de aquele que julga justamente, que seguramente retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isto é verdadeira dignidade. Possamos nós compreendê-la um pouco melhor, e, então, não estaremos tão dispostos a ceder à cólera se alguém julga que é oportuno falar afrontosamente de nós ou do nosso trabalho. Pelo contrário, seremos capazes de levantar os nossos corações em ardente oração por eles, e assim fazer descer bênção sobre eles e as nossas almas. As linhas finais do nosso capítulo confirmam um ponto de vista típico ou de dispensação que nos arriscamos a sugerir. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias. Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e, depois, a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Versículos 14 a 16. Podemos considerar Miriam, assim fechada fora do acampamento, como uma figura da condição presente da nação de Israel, a qual, em consequência da sua implacável oposição ao pensamento divino de misericórdia para com os gentios, está posta de parte. Mas quando tiverem decorrido os 7 dias, Israel será restaurado com base na graça soberana exercida para com eles por meio da intercessão de Cristo,